Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e chegou ao fim a primeira temporada de The Bad Batch, que acompanhou a saga da Clone Force 99 ao lado da Ômega pela galáxia. Então hoje eu quero fazer um review completo dessa primeira temporada para falar sobre o que ela apresentou de legal, que eu curti bastante, mas para comentar também o que eu achei que não foi tão bem desenvolvido assim. E o vídeo vai ter spoilers, tá? Esteja avisado. Se não viu o final, vai lá ver e depois você volta. Quero começar relembrando como um dos primeiros trailers da série mostrava a logo de The Clone Wars se transformando no de The Bad Batch. E esse trailer deixou bem claro pra mim, desde o início, como a proposta de The Bad Batch era de ser principalmente uma história sobre transições. Na série, a República está se transformando no Império, os clones estão sendo substituídos pelos Stormtroopers e os Jedi passaram de protetores da paz para traidores. E por aí vai. E é justamente essa onda de mudanças da galáxia que acaba atingindo os personagens principais da trama, o que também força eles a mudarem e assumirem novas posições nesse novo mundo. Os clones da Bad Batch eram soldados da antiga República e precisam encontrar um novo propósito para a existência deles na Era Imperial. E a Ômega perde o lar dela em caminho e passa a buscar pertencimento em quem ela enxerga como os semelhantes dela. I like you. You don't fit in around here either. Então a série usa esse cenário de tantas mudanças para ser a ambientação de uma busca por propósito dos protagonistas. É como o Tech diz logo no início da série, que eles tinham um propósito na época da República, mas agora no Império a coisa mudou. At least with the Republic we knew where we stood. Tarkin and this Empire are a whole different story. E os arcos dramáticos da Bad Batch e da Ômega, que marcam a mudança deles ao longo da série, são alguns dos pontos que eu acho mais positivos dessa primeira temporada. Porque eles são justificados, pelo menos alguns deles, por motivações e sentimentos que eu achei bem desenvolvidos. Vamos começar pelo Hunter, que é o principalzão aí da história. Ele começa a série como o líder de um esquadrão que aceita o compromisso de ajudar a Ômega num momento de crise. A relação dele com ela parte muito de um senso de justiça e ética, com o Hunter fazendo o que deve ser feito para o bem de uma criança. Inclusive é por causa desse senso de dever do Hunter que a gente acompanha ele salvando o Kanan lá no começo do primeiro episódio, para mostrar como ele prioriza um senso de justiça como uma questão de valor dele, até mesmo sobre quem ele nem tem laços afetivos tão próximos assim. E além disso, também é muito foda ver que um padawan novinho já consegue deixar o crosshair no chinelo. Um sabre de luz faz diferença, né? Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso há pouco tempo, tá? Fiz um vídeo sobre por que os Jedi usam sabre de luz, o que isso simboliza para a construção deles como personagens, que eu vou marcar aqui nos cards e na descrição. Foi lá no Ref, meu programa sobre cultura pop, lá em Move. Foi um vídeo bem bacana. Quem gosta de Star Wars vai curtir. Só que esse compromisso mais ético do Hunter evolui ao longo da temporada e passa a envolver um laço mais sentimental, na forma de uma relação paternal dele com a Ômega. Por exemplo, quando a Ômega quase vira ração lá naquele episódio onde eles encontram o Cut, o Hunter vai correndo até ela porque ele se importa naturalmente com a segurança dela. Mas ele não sabe lidar direito com os sentimentos infantis da Ômega, como o medo dela de estar ali naquela situação assustadora. E a série mostra como o Cut, por ser um clone que já tinha uma família, soube levar melhor a situação em relação aos sentimentos da Ômega, o que é destacado como um exemplo para o Hunter, quando ele percebe o que ele fez de errado e a narrativa acompanha ele olhando ali só pensando no que ele fez. O Hunter tá buscando um novo propósito para ele nessa vida, agora que ele não se identifica mais com a posição oficial dele como soldado. E ele descobre que ele pode ser bem mais do que um trooper ao lado da Ômega, através de trocas sentimentais que eu achei bem naturais, convincentes e que eu gostei de acompanhar. Então, acho que a série cumpre o seu papel nesse ponto. Omega, you don't have to worry. You are never going back to Kamino. Agora vamos falar especificamente sobre a Ômega, que é a outra parte desse arco principal da série. Ela começa a série logo de cara como a alma da Bad Batch, assumindo o posto de uma voz tanto de compaixão e também de razão dentro do grupo.
para criar aquela dinâmica clássica da criança que se desenvolve com os mentores dela, mas que também ensina a esses mentores percepções mais sentimentais sobre a vida e outras questões que talvez eles não entendam tão bem assim. Rex's friend is in trouble. That's more important than getting paid. Well, the kid's got a point. Como a Ômega não viveu os horrores das guerras clônicas e não teve contato com toda a malícia do mundo fora de Kamino, ela acaba trazendo a Bad Batch para um lado emocional que eles foram obrigados a reprimir muitas vezes por causa da tensão dos tempos de combate. Então esse papel dela como uma voz diferente da Bad Batch, que tem um ponto de vista diferente, mais benevolente, faz total sentido pra mim de acordo com a história dela. Porque ela teve uma vivência que permitiu a ela olhar o mundo com olhos diferentes. A Ômega vivia fechada em Kamino e na Queda da República ela perde todas as coisas nas quais ela encontrava pertencimento. Ela perde a Nalacê, o lugar onde ela vivia, o tipo de vida que ela levava. O Império acabou com quase tudo que ela tinha. Então os últimos elementos restantes dessa vida da Ômega são o AZ, o droide companheiro dela, e a própria Bad Batch. Porque, como foi explicado, a Ômega acompanhou a criação deles e tem um vínculo natural com o grupo por causa disso. Então a bondade, que é tão característica da Ômega, e os riscos que ela corre para tentar ajudar os outros, são bem justificados nas motivações dela, porque ela é uma pessoa que já perdeu muita coisa e que agora está disposta a proteger o que ela ainda tem. I'm going after AZ! Antes da gente continuar, se você estiver gostando do vídeo, puder deixar um gostei, eu agradeço muito. Te convido a se inscrever aqui no canal também. E se quiser me seguir nas redes sociais, link tá aí embaixo também. Sempre tô postando nerdice por lá. E agora o último arco principal que eu quero comentar aqui com mais detalhes é o do Crosshair, o vilão da história, que eu digo logo de cara que surpreendeu totalmente minhas expectativas e foi o que eu interpretei como o mais original dessa primeira fase da série. Gostei realmente bastante. A série já vilaniza o Crosshair logo no primeiro episódio, com ele tentando matar o Kanan, traindo a Bad Batch e se juntando ao Império. O cara faz uma sequência de cagadas, né, logo no primeiro episódio para realmente ser a banda podre da série desde o início dela. Então o arco dele já é muito bem definido desde o início da trama, como aquele modelo clássico de personagem de Star Wars, que é a pessoa que até tinha uma índole possivelmente boa, que estava do lado do bem, mas que acaba sendo corrompida para as sombras. Só que o Crosshair tem um diferencial desse modelo clássico, porque como a vilanização dele acontece durante a Ordem 66, que controla os clones pelos chips implantados neles, a série cria uma suspeita sobre as verdadeiras intenções do Crosshair, o que não deixa totalmente claro o quanto que ele é mau por causa do chip ou por causa da própria personalidade dele. Good soldiers follow orders. No início da história, o chip do Crosshair está enfraquecido, mas o Império potencializa a influência dele e o Crosshair fica ainda pior, então a maldade dele acaba deixando de ser uma escolha só dele, por causa dessa interferência do Império. E esse cenário tem um efeito muito interessante, que é o fato dele induzir o público a já enxergar determinadas pistas que podem ser usadas para uma redenção do Crosshair. Porque tanto a Bad Batch como a gente, como público, sabe muito bem que a retirada do chip pode fazer ele recuperar a personalidade normal dele, para que ele se livre de parte da maldade que colocaram ali na mente dele. A gente até vê o Hunter e a Ômega, quando eles trombam com o Crosshair, dizendo para ele que ele está sendo controlado por um chip. Porque eles contam com essa retirada do chip para trazer ele de volta para o lado deles. É como eu falei, a série destaca essa possibilidade como o caminho para a redenção dele. Crosshair, wake up. You're being controlled by an inhibitor chip. Só que a trama surpreende os rumos desse arco e toma um caminho mais difícil, que é mais original. Quando o Crosshair faz a revelação que ele já tinha retirado o chip dele, o conflito dele com a Bad Batch muda e fica muito mais complexo. Antes, o chip fazia a Bad Batch enxergar a corrupção do Crosshair como culpa do Império, como se um fator externo fosse responsável pelos erros dele. Só que quando o Crosshair revela que ele não tem mais o chip, esse embate muda e a Bad Batch percebe que o único culpado pelas escolhas do Crosshair é ele mesmo. This is who I am. E a partir desse ponto é criado
uma nova camada de sentimento entre eles, que é a frustração e a decepção do Hunter e dos outros Clone Force 99 em relação ao Crosshair, que é um irmão deles que eles estão vendo que está escolhendo ser corrompido. A forma como Hunter olha para o Crosshair no conflito final da série, sem falar nada, quieto, me reflete isso, uma sensação de decepção em relação a alguém que ele valorizava, mas que escolheu ser algo que ele não pode mais aceitar. O drama do Hunter com o Crosshair não é uma coisa simples de eu quero matar você e você quer me matar. Não. Tanto que eles partem para caminhos diferentes sem cair na porrada diretamente, porque eles estão vivendo um drama que é muito mais complexo do que uma simples pancadaria. E eu gostei de ver essa resolução. Acho que ela é bem promissora pro futuro desses dois personagens. We want different things, Crosshair. That doesn't mean that we have to be enemies. Agora vamos falar sobre as coisas que eu não curti tanto assim, porque nem tudo são flores, infelizmente, mas eu vou ser breve pra não ficar maçante, beleza? Então, por mais que a série tenha tido arcos que eu curti bastante, que foram esses que eu descrevi com mais detalhes aqui, eu acho que o Wrecker, o Echo e o Tech não foram tão bem aproveitados e desenvolvidos assim nessa temporada. Eles são personagens que seguem modelos muito tradicionais, tipo o Brutamontes inocente, desligadão, e o nerd super inteligente, que tem um ponto de vista sempre muito lógico. E, na minha opinião, eles não tiveram um desenvolvimento profundo o suficiente para surpreenderem o que eu já espero do básico desse tipo de modelo de personagem. Just like I said. It is just like you said. E o que eu também achei desnecessário em alguns momentos da série foram alguns episódios mesmo, que tinham aventuras que eu achava desconexas demais dos arcos principais da temporada e que, ao mesmo tempo, não entregavam aventuras tão interessantes assim. A verdade é que os fillers, né, como a galera fala muito, são uma parte tradicional das animações e até das séries de Star Wars, né? Mandalorian tem seus fillers, digamos assim. Então eu aceito que a proposta da série é entregar alguns episódios de aventuras mais paralelas. Só que esse formato de episódio, filler, pode ser interessante e empolgante, mesmo como uma aventura paralela, ou pode acabar sendo desinteressante. E é essa impressão que eu tive sobre alguns episódios da série. Aquele em que eles têm que recuperar o bar lá da Cid, por exemplo. Ele não me ofereceu um senso de risco que me fez me importar com aquela história, também não me despertou nenhuma grande curiosidade, então como aventura mesmo, eu não achei tão legal. Minha impressão é que a série poderia ter tido menos episódios, para priorizar as histórias mais interessantes, tanto as principais como os fillers, para manter um ritmo narrativo mais interessante. Eu acho que ela teve algumas barrigas aí que não foram tão empolgantes assim, pelo menos pra mim. Então essas foram minhas críticas principais. Quero comentar só um outro aspecto aqui pra fechar o vídeo, que foram as conexões que a série traçou com o cânone em si de Star Wars, principalmente com o que envolve o assunto de clonagem, que é tão relevante para essa série, né? Como a série foca na busca de propósito e identidade desses clones, toda a exploração desse tópico sobre clonagem se encaixou bem com os temas da série. A gente vê Kamino sendo destruída e os clones sendo descontinuados, o que mostra como o Império consome e descarta vidas como se fossem meras ferramentas. E é nesse cenário que despreza a natureza dos clones que a Bad Batch tem que descobrir o verdadeiro valor deles, para eles serem mais do que eles foram feitos para ser. Então curti a forma como eles se envolveram com esse tópico, com a substituição dos clones, a Ômega tendo contato com equipamentos de clonagem também. Ela acaba se vendo um pouco ali, né, porque ela foi feita de uma forma parecida com aquilo. E a série até cria alguns paralelos visuais para indicar a relação confusa que ela tem com essa origem. Então, aceitei esse tópico da clonagem até melhor do que eu imaginava, para falar a verdade. E por fim, a animação estava simplesmente brilhante. A série tem aquela direção de arte bem estilizada de Clone Wars, mas a forma como a animação reproduz luz e sombras e outros elementos de uma forma bem mais realista entrega um resultado visual que eu acho lindíssimo. Então, resumindo minha impressão sobre The Bad Batch, entregou arcos bem definidos e bem justificados para alguns dos seus personagens principais, mas acabou deixando
outros de lado que eu gostaria de ver sendo mais explorados. Tô ansioso pra segunda temporada, quero muito ver o que vai ser feito com o Crosshair e o Hunter, eles estão com uma tensão ali que eu tô achando bem legal, bem interessante. E agora passo a bola pra vocês, digam aí o que vocês acharam da série, o que foi bom, o que não foi, tão ansiosos para a continuação dela. Se você gostou do vídeo, puder deixar um gostei, agradeço muito. Se inscreve aí no canal, se você ainda não for inscrito. Dá uma olhada lá no Ref, meu programa sobre cultura pop. E minhas redes sociais estão aí embaixo também, caso você queira me seguir por lá. Beleza? Então fico por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, show! E um abraço.